Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 8 de junho. Começando pelo Ibov, fechou em alta no pregão de 0,51%, alta de 0,51%, média móvel já funcionando ali como resistência na faixa dos 54.500, que é o desafio do Ibov. Depois desse desafio nós teríamos 55.763, 56.678, o Ibov continua em tendência de baixa de curto prazo, passando por um repique de alta de curtíssimo prazo. Depois de uma sequência de 6 semanas consecutivas de queda, o Ibov conseguiu terminar a semana com alta de 1,92%, mas ainda abaixo da região aqui do fundo anterior, na região de 54.500 a 55.000 pontos, região de resistência. Desafio na próxima semana, mesmo que oscila acima da máxima dessa semana, o desafio seria fechar acima dos 55.000 pontos, que abriria espaço para ter um repique um pouco maior para o Ibovespa, mas nesse momento ainda tem desafios aí importantes pela frente. Olhando agora para a LAD do Ibov, LAD do Ibovespa, leve alta, semelhante à leve alta do Ibov no pregão de hoje, pelo menos coerente. Clímax subiu também um pouco, coerente, e subindo mais um pouco entrou na região de sobrecompra. Normalmente nessa tendência de baixa aqui, eu botando até em azul, desse ponto aqui a esse ponto aqui, o Ibov está em tendência de baixa. Nesse período, se a gente olha daqui, vou traçar uma linha em azul assim, para cá. Nesse período a gente não vê o clímax chegando acima de 50%. O ponto máximo foi aqui. Então, já é um ponto considerável, onde pode até o Ibov subir mais um pouco. O Ibov pode subir mais um pouco no próximo pregão, mas já abre a possibilidade de ter uma divergência de baixa aqui em relação ao clímax. Então já é um ponto para ficar atento, que já vai estar testando algumas resistências e favorecendo já uma pressão vendedora nos ativos aí ligados ao índice Bovespa. Olhando para PETR4, PETR4 terminou o pregão com queda de 1,1%. A Petrobras não consegue ter força compradora suficiente para nem superar uma leve resistência, não é uma resistência muito importante. Tem a média ali, que essa ação, mais uma vez, não consegue ficar mais do que um pregão acima da média móvel exponencial de 13 períodos, já é um indício de fraqueza. Então temos um ativo ainda bem configurado para baixo, tendência bem definida de baixa. No médio prazo também apontando para baixo, depois da formação ali de um pivô de baixa no semanal. Terminou a semana com leve alta de 0,43%, passando aí essa indefinição agora, né? Esse candle de indefinição, tentou subir e montou um candle de baixo, até com a formação. Como está no final de um movimento de baixa, essa formação chamada de martelo invertido, mas teria que vir aqui para cima da máxima desse candle, que é R$ 20,50, para confirmar uma sinalização de alta no semanal. Aí cai, gera mais um candle aqui de reversão, vem aqui para cima, um candle de indefinição, vem aqui para cima, oscila acima da máxima dele, mas não gera um fundo. Enfim, tá difícil aqui a vida para a Petrobras. Ainda faltando força compradora na ação e com a perspectiva ainda que segue de olho nos 17,69 no curto prazo. Para que essa ação volte a ter uma perspectiva mais forte de alta, até de curto prazo, teria que estar trabalhando acima desses R$ 20,50, quebrar a sequência de topos e fundos descendentes no gráfico diário. Então, por enquanto, não vejo oportunidades claras de compra na Petrobras, e fosse para pensar em alguma compra em Petrobras, seria de curtíssimo prazo, preferencialmente até de day trade, acima desses R$ 19,32. Aí teria que ver como é que ela vai chegar aqui nessa região para traçar o cenário de uma entrada. Outro ativo, Vale 5. Vale 5 terminou o pregão com alta de 0,86%, fechando acima dos R$ 37,26, mas não se encaixa com a estratégia de entrada que a gente utiliza. Ela montou aqui um leve pivô de alta ao fechar aqui acima. O fechamento foi muito próximo dos 37,26, muito próximo dos 37,26. O candle não é um candle de força por parte dos compradores, então teria que fechar mais aqui acima para ser um candle de rompimento.
Pelo gráfico 60 minutos, a gente já tinha falado no radar do mercado que não geraria mais entrada, não gerou entrada, teria que trabalhar com essa ação para uma possível compra de day trade no próximo pregão, se ela ficar mais tempo aqui congestionada e gerar um candle de força rompendo aqui essa congestão, seria a possibilidade de executar uma compra com stop na mínima e o objetivo que não ultrapasse esses 38 e 33. É importante ressaltar que já tem uma resistência em R$ 38. Então a semana fechou de forma positiva, 3,35%, dentro ainda em cima de uma região de suporte nessa ação e de uma grande congestão, o que abre espaço para ela ir buscar os R$ 38. Seria a próxima resistência mais importante, depois 38 e 33 e mais acima 38,50. Então o fechamento foi bom nesse sentido, mas muito fraco esse rompimento no meu ponto de vista e sem gerar entrada. Dependeria aí mais da performance dela na abertura do próximo pregão para pensar em alguma compra no decorrer da segunda-feira. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoviro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise. Um excelente final de semana.